Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de apoio à disciplina de redes de computadores, aqui do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Hoje o tópico é multimédia. Portanto, o objetivo deste trabalho prático, portanto, o objetivo deste vídeo é ser um apoio à sessão laboratorial de multimédia e o objetivo deste trabalho vai ser, no fundo, uma introdução às aplicações de multimédia. Vamos olhar com algum detalhe para três destas aplicações com características diferentes e, mais uma vez, o objetivo é ver os protocolos em ação e focar-nos nos problemas arquiteturais, de desenho, portanto, das soluções de rede. As aplicações multimédias tipicamente dividem-se em três grandes classes. A primeira, a multimédia interativa, pode ser voz ou vídeo. E a interatividade aqui é muito importante. A interatividade vai limitar a tolerância a atrasos. Estas são aplicações muito intolerantes a atrasos, por exemplo, aplicações VoIP como o Skype, e exigem atrasos baixos. Porquê? Porque a conversação, para ser fluida, tem de ter atrasos abaixo dos 100, 150 milissegundos, e, portanto, isso é um grande desafio para as redes que suportam estas redes, que suportam estas aplicações. Uma segunda classe de aplicações são as aplicações de streaming ao vivo, de áudio e de vídeo. Por exemplo, para eventos desportivos, telejornais ao vivo, coisas desse género. Aqui os requisitos também são elevados, em particular se for vídeo, os requisitos de largura de banda são sempre elevados, mas também há alguns requisitos ao nível do atraso, mas não são tão intolerantes a atrasos como a multimédia interativa. Tipicamente, se houver uns atrasos na ordem de 1, 2, 3 segundos, isso não é normalmente considerado um problema muito grande. É claro que se estiverem a ver um jogo de futebol ao vivo e o vizinho do lado gritar golo 1 ou 2 segundos antes do que vocês estão a ver, isso é capaz de ser um pouco chato, mas de qualquer maneira, de uma maneira geral, atrasos na ordem dos poucos segundos não é muito mau. E, portanto, os requisitos são um bocadinho menores. Em terceiro lugar, temos o streaming de conteúdos multimédia armazenados, portanto, ou seja, não tem o requisito ao vivo. O exemplo, o YouTube é o exemplo paradigmático. Portanto, neste caso, como o atraso ainda pode ser maior, a reprodução pode começar até antes de o fecheiro ter sido descarregado na sua totalidade. O que normalmente acontece é que começa-se a descarregar, portanto, o vídeo durante algum tempo, portanto, há ali um atraso de alguns segundos, e depois o playout da reprodução começa e o vídeo vai sendo descarregado, portanto, em background. Okay? Portanto, isso normalmente permite que não haja depois atrasos indesejáveis. Estas aplicações multimédia são portanto, têm requisitos elevados ao nível da latência, como já vimos em particular, ao nível dos atrasos. Isto provoca uma série de desafios. Portanto, são muito sensíveis ao atraso, não só ao atraso fim a fim, que é aquele atraso na comunicação, portanto, entre o ponto emissor e o receptor, mas também à variação desse atraso, ou chamado jitter. Portanto, se o atraso fosse sempre constante, imaginem que o atraso era sempre 50 milissegundos e nunca variável, isso poderia não ser um problema. O problema é que muitas vezes o próprio atraso varia. Portanto, um pacote apresenta sofre um atraso de 50 milissegundos, outro 60 milissegundos, outro se calhar 200 milissegundos, etc. E, portanto, esta variação de atraso traz grandes desafios ao desenvolvimento das aplicações, o jitter. De qualquer maneira, há um ponto positivo de muitas aplicações multimédia, que elas são tolerantes a algumas perdas. Portanto, perdas ocasionais de alguns pacotes de informação não causam normalmente degradação significativa na qualidade de áudio e de vídeo, porque normalmente o áudio e o vídeo têm muita redundância. O vídeo, por exemplo, tem bastante redundância. O vídeo são um conjunto de fotografias enviadas a uma dada taxa e muitas dessas fotografias são muito parecidas ou têm muitos elementos em comum e há só pequenas variações no conteúdo de uma fotografia para a outra e, portanto, ou de um fotograma para o outro. E, portanto, se perderem alguns pacotes, não há grandes problemas de maior, tipicamente. Infelizmente, no entanto, a rede IP apenas oferece um serviço best effort, não há garantias para nada, não há garantias para atrasos, não há garantias para perdas e, portanto, isto é um grande desafio para as aplicações multimédia. Então, como é que se compatibilizam os requisitos destas aplicações, que têm requisitos complicados de prover, com a internet atual? Há duas grandes técnicas, ou dois grandes tipos de soluções. Número 1, olhando para o nível da aplicação, é a própria aplicação que tenta utilizar determinadas técnicas para mitigar o melhor possível os efeitos dos atrasos e das perdas. Uma segunda classe de soluções é, vamos melhorar a arquitetura da rede, vamos evoluir a infraestrutura.
Na primeira classe de soluções, as técnicas ao nível da aplicação, há três que são comumente utilizadas. A primeira, muito típica em qualquer aplicação multimédia, é fazer buffering. Já dei o exemplo, por exemplo, do YouTube, que faz buffering do lado do cliente. O buffering permite também controlar o jitter, portanto, eu vou dar um exemplo disso já a seguir. E, portanto, deixo para aí essa explicação. Mas o buffering é muito importante. Uma segunda técnica é utilizar, em vez de TCP, que reduz o TCP tem um problema de não dá uma taxa de transmissão fixa, portanto está constantemente a variar por causa do mecanismo de controle de congestão. O UDP nós podemos enviar a um ritmo fixo e, portanto, há um maior controle da taxa e do ritmo de transmissão, o que por vezes para estas aplicações é positivo. Uma terceira técnica é a codificação de pacotes. Portanto, se os pacotes forem codificados no emissor, está a possibilidade de adaptação à largura de banda disponível. Portanto, há técnicas que permitem, técnicas de codificação que permitem que um vídeo, por exemplo, seja apresentado com uma qualidade X se a rede estiver um bocadinho fraca, mas se a rede estiver melhor, então temos uma qualidade melhor do que X. Portanto, o vídeo aparece num formato com maior qualidade. Portanto, isso é feito ao nível da codificação. A segunda classe, então, de soluções é evoluir a infraestrutura. E há algumas soluções que têm sido propostas nesse sentido. Por exemplo, as redes de distribuição de conteúdos, ou CDNs, Content Distribution Networks, como a Akamai. A Akamai é um tipo de CDN. Akamai, A-K-A-M-A-I, se quiserem, se estiverem interessados em googlar esta empresa. Portanto, esta é uma empresa que traz o conteúdo para perto dos clientes e, portanto, assim melhorando a qualidade de serviço e reduzindo os atrasos. Uma segunda classe de soluções é introduzir parâmetros de qualidade de serviço na rede, através da reserva de tráfego, prioridades. Por exemplo, nós podemos, na nossa rede, dizer que o tráfego de Skype é mais prioritário comparativamente ao tráfego de e-mail e dessa maneira, de facto, os atrasos no Skype podem ser menores e isso pode ser positivo, sem afetar o e-mail, porque o e-mail não tem esses requisitos, não é tão intolerante a atrasos, por exemplo. Esse tipo de técnicas também podem ser tentadas. Vou agora só dar um exemplo de cada uma destas classes de soluções. Em primeiro lugar, o buffering do lado do cliente, para mostrar como é que pode compensar os atrasos na rede e o jitter. Imaginem que estão a transmitir vídeo a um ritmo constante, portanto ao longo do tempo. Quando este vídeo, que é transmitido a um ritmo constante, passa pela rede, ele deixa de ser constante, ou seja, os pacotes vão chegar ao receptor, porque o atraso é variável, porque há jitter, vão chegar em instantes diferentes. Portanto, uma forma de resolver este problema e fazer com que a transmissão para o cliente seja a um ritmo constante é utilizar buffering. Damos um atraso no playout, ou seja, não começamos a reprodução logo, acumulamos alguns pacotes, portanto temos ali uma parte do vídeo que vai para o buffer, e quando já temos algum vídeo no buffer, começamos a reproduzir o vídeo a um ritmo constante. Portanto, é uma coisa este é a solução típica que, por exemplo, o YouTube utiliza. E depois este buffer, há algoritmos que ajustam o tamanho do buffer. Portanto, o buffer pode ser um bocado maior se a rede estiver muito má, pode ser um bocado mais pequeno se a rede estiver menos má. Mas dá para resolver, portanto, este tipo de problemas provocados pelo jitter. Um exemplo do segundo tipo de técnicas, as redes de distribuição de conteúdos, as CDNs. O grande desafio é como fazer o streaming de conteúdos multimédia para milhares ou milhões mesmo de utilizadores simultaneamente. É claro que nós podíamos ter um mega servidor, mas isso era um ponto único de falha, era um ponto de congestão na rede. Basicamente isto não ia escalar, ficaria distante da maioria dos clientes porque estaria num ponto específico do planeta. Desta solução não escala. Uma segunda solução era armazenar múltiplas cópias dos conteúdos multimédia em múltiplas localizações geograficamente distribuídas e, de facto, o nome disto são as redes de distribuição de conteúdos e empresas como a Akamai já colocam servidores CDN próximo dos clientes. Portanto, vocês, se tiverem um serviço cuja origem são os Estados Unidos, mas contratam a Akamai para espalhar servidores por todo lado, basicamente vocês cá em Portugal podem estar a aceder a este serviço e o serviço estar a ser oferecido através de servidores que estão, por exemplo, em Lisboa ou na Península Ibérica, portanto um local mais próximo, e assim experimentam uma qualidade de serviço melhor. Ok, dada esta introdução, portanto, ao multimédia, nós no trabalho prático vamos trabalhar com o Wireshark mais uma vez, para observar os protocolos em ação. Já vimos nos últimos trabalhos, já aprendemos muito do Wireshark. Eu gostava só de introduzir aqui mais duas coisas. A primeira é este I/O Graph, que é um gráfico muito interessante que nos permite ver o throughput de uma ligação, ou seja, a quantidade de pacotes que estão a ser enviados, por exemplo, pelo emissor e
por dois utilizadores. Neste caso temos um a preto, temos aqui um filtro, um a preto e um a vermelho, e aqui conseguimos ver, por exemplo, que o vermelho está aproximadamente a 50.000 bits por segundo, o a preto está um bocadinho mais, a taxa de transmissão, portanto isto é o throughput, ou seja, o número de bits por segundo. Reparem que aqui nós temos um tick interval, ou seja, um intervalo de 1 segundo, o que significa que nós estamos aqui, cada um destes pontos é quantos pacotes é que foram transmitidos naquele segundo. Portanto, por exemplo, aqui foram transmitidos cerca de 50.000 neste ponto em concreto. Podemos ver isto de forma mais fina, portanto, em vez do intervalo ser 1 segundo, ser 0.001 segundos, e aí vemos quando é que cada pacote é recebido, por exemplo, pelo destinatário ou é enviado pelo emissor. E conseguimos aqui ver claramente que os pacotes, por exemplo, neste caso, neste exemplo concreto, isto é uma aplicação tipo Skype, conseguimos ver que os pacotes são enviados a um ritmo constante, aproximadamente 60 milissegundos, e até conseguimos ver aqui também o que possivelmente é jitter, ok? Portanto, aqui conseguimos ver com uns valores mais finos e conseguir ver exatamente o que é que se está a passar a cada microsegundo, ou a cada milissegundo. Finalmente, há também uma caixinha muito interessante no Wireshark, que é o Expert Info, que nos dá informação de uma dada captura acerca de segmentos não capturados porque provavelmente foram perdidos, segmentos fora de ordem, etc. Traz aqui bastante informação. Isto são algumas das coisas que nós vamos explorar neste trabalho. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até já.